Vamos lá agora para o próximo, que é a rejeição da alegoria. Deixa eu beber aqui literalmente um pouquinho de água, porque eu estou literalmente com sede e cansado, e literalmente sem força. Consegui. Lutero, ele costumava sentar-se à mesa da casa dele, juntava os amigos e conversava sobre teologia. Batia papo sobre teologia com seus amigos, conversas informais e tudo. E tinha lá um cidadão que anotava as conversas de Lutero. E o resultado foi que Lutero publicou mais tarde o livro chamado Conversas à Mesa, que talvez de tudo que Lutero publicou é o mais interessante. Lutero publicou muitas obras importantes, mas essa daqui reflete o que ele pensava à mesa com os amigos, não é? E às vezes a coisa ficava mais difícil porque ele fazia isso tomando um tonel de cerveja com os amigos dele, não é? Então, você tem que dar o desconto aí. Olha o que é que ele falava aqui, ó. Alegoria de um sofista. Alegoria, o sofista aqui é o intérprete católico da Idade Média. A alegoria de um sofista é sempre retorcida. Ela rasteja e se curva como uma cobra, que nunca se endireita. Quer caminhe, quer se arraste, quer fique parada. Somente quando morre é que uma cobra fica direita. Quando eu era monge, era muito versado em significados espirituais e alegorias. Antes de se converter, ele era monge agostiniano, inclusive ele era professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Quando eu era monge, era muito versado em significados espirituais e alegorias. Mais tarde, porém, quando cheguei ao conhecimento de Cristo através da carta aos Romanos, que foi lendo Romanos 1 que ele se converteu, eu vi que todas as alegorias são vãs, exceto aquelas que Cristo usou. Jerônimo, Orígenes, Deus os perdoe, são os responsáveis pela alegoria ser tão estimada na igreja. Tudo que Orígenes escreveu não vale uma única palavra de Cristo. Quanto a mim, já abandonei essas bobagens, e minha melhor arte é pregar a Escritura em seu sentido único. Isso aqui resume. A linguagem de Lutero é meio pesada, né? Vocês notaram isso. Lutero era meio desbocado, era um alemão meio desbocado. E é interessante que Calvino já era refinado, era um gentleman, era um cavalheiro. Mas só que para começar a reforma tinha que ser um trator, né? Tinha que ser um cara que ia na frente arrebentando tudo. E era exatamente Lutero. Calvino é um reformador de segunda geração. Eles nunca nem se conheceram, né? Calvino e Lutero nunca se encontraram pessoalmente. Calvino é de segunda geração. E ele então foi quem organizou o pensamento da reforma. Ele era mais sofisticado intelectualmente, não é? E ele então organizou o pensamento da reforma. Mas Lutero teve esse papel extraordinário. E isso aqui que Lutero está dizendo era exatamente o que Calvino, Zwinglio, todos os reformadores pensavam a respeito da alegoria. Além disso aqui, Lutero costumava se referir às alegorias dos escolásticos ou sofistas em termos como fábulas nojentas. Fábulas nojentas. Então, tá. Primeiro ponto que nós vimos foi ênfase no sentido literal. Estou falando da interpretação bíblica no período da Reforma. A ênfase no sentido literal só tem um sentido, né? Nós vimos. Depois agora, rejeição da alegoria. Não cabe interpretação alegórica. E agora terceiro, necessidade de iluminação. Deixa eu aqui ler o que é que Zwinglio falou. É que é muito pequenininha a letra, né? Eu acho que só até a terceira linha dá para ler. Vamos lá. Antes de dizer qualquer coisa ou ouvir o ensinamento do homem, eu vou primeiro consultar a mente do Espírito de Deus. Ouvirei o que o Senhor disser. Então, você deve pedir reverentemente a Deus, por sua graça, que Ele lhe dê sua mente e espírito, de modo que você não vá lançar mão da sua própria opinião, mas dele. Deve ter uma firme confiança de que Ele vai te ensinar o entendimento correto, pois toda a sabedoria vem de Deus, o Senhor. E depois, você deve ir para a palavra escrita do Evangelho. Primeiro ele disse, você ora, você pede a Deus iluminação, você pede a Deus sabedoria, e aí você vai para a Escritura. Pede que Deus lhe ensine pela Escritura, porque esse é o caminho. Você deve ser theodidacti, ou seja, ensinado por Deus e não pelos homens. É o que a própria verdade disse e que não pode mentir. Essa ênfase de Zwinglio na necessidade de você buscar a iluminação do Espírito Santo
ela era característica de todos os demais reformadores. Aqui a gente precisa fazer uma distinção muito importante, porque eu venho dizendo até agora que a Bíblia é clara no seu ensino. Se eu perguntar a um ateu, você pode interpretar João 3,16? O ateu, um ateu culto, que conheça grego, que conheça hebraico, latim, é versado em arqueologia, literatura antiga, história do mundo antigo, ele ia pegar João 3,16 e ia dizer: Deus, palavra grega theos, que é usada no Novo Testamento para se referir à divindade tanto dos israelitas como dos cristãos, amou, o verbo agapau, tem diversos verbos no grego que podem ser traduzidos como amar, mas agapau é um verbo que é usado na literatura clássica para se referir ao amor sacrificial. O mundo, palavra grega cosmos, que significa tanto uma grande quantidade de pessoas como a totalidade de indivíduos de uma região, e pelo contexto aqui se refere realmente a todas as pessoas que há no mundo. De tal maneira, um advérbio de comparação, que deu, verbo de domínio grego, que significa entrega livre, o seu filho, huios, unigênito, palavra grega que significa único nascido, equivale a primogênito, o primeiro, não é? Primogênito, para que todo aquele que nele crê. Então essa preposição, essa conjunção para que, ela introduz um verbo aí que está na voz, que está no infinitivo, todo aquele que nele crê. Crer aqui é o verbo que significa confiar, o verbo pistel no grego. Não pereça, o verbo aqui significa destruir-se ou perder-se completamente, mas tem a vida eterna, o adjetivo aionios, qualificando vida, que significa não somente uma vida de longa duração, mas uma qualidade de vida que tem a ver com Deus. Se o ateu souber grego, se ele souber gramática, ele vai dizer isso para você. Aí você pergunta, e você acredita nisso? Ele diz, claro que não. De jeito nenhum. Quem acreditava nisso é João, que escreveu isso. Aliás, eu acho que não foi nem João que escreveu, foi um cara aí no século II, imitando o apóstolo João. Porque a interpretação, em grande parte, é regra de gramática. Regra de gramática. Regra simples de interpretação. A hermenêutica bíblica, ela faz parte da disciplina hermenêutica geral. Regras de interpretação que servem para ler livro jurídico, livro de literatura clássica, para ler qualquer coisa. Qual é a diferença do Espírito Santo? É que quando você estiver lendo João 3,16, o Espírito Santo vai dizer, isso aqui é para você. Isso aqui se refere a você. Deus amou o mundo, está dizendo que você faz parte destes que Deus amou. E que se você crê, você tem a vida eterna e você não vai ser destruído. Então é nesse sentido que nós entendemos iluminação. Não pode ser o sentido de que Deus vai dar entendimento de coisas que se adquirem pelos meios naturais. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, que eu vou botar uma pimentinha agora, viu, pastor? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz assim, o que farão os que se batizam pelos mortos? Se os mortos não ressuscitam, por que eles se batizam pelos mortos? Eu pego essa passagem onde Paulo está falando de batismo pelos mortos e entrego a 10 ateus, que conhecem grego, hebraico, aramaico, tudo, cultos. E peço para eles darem interpretação. E no outro quarto eu coloco 10 irmãos crentes, homens de oração, piedosos, santos homens de Deus, mas que não têm esse conhecimento, sabem português, só, não tem entendimento de mais nada. E eu peço para eles darem a interpretação daquela passagem. Quem vocês acham que vai dar a interpretação mais certa? Se eu fizer aqui uma pesquisa, vai dividir. Quer saber o que eu acho? Acho que os ateus vão dar. Por quê? Porque eles vão lembrar dos estudos dele, que lá em Corinto tinha uma seita cristã que costumava batizar os seus mortos em nome de Jesus Cristo, porque eles acreditavam que o batismo salvava. E que um dia os mortos iam ressuscitar. Aí Paulo está dizendo para os coríntios que não criam na ressurreição. Esse pessoal tem mais fé do que vocês. Eles estão errados se batizando pelos mortos, mas eles têm mais fé do que vocês, porque pelo menos eles acreditam na ressurreição. Boa parte de interpretação, conhecimento, estudo. Qual é o papel do Espírito Santo?
O papel do Espírito Santo é dizer a você, isso é para você. É o que a gente chama de conhecimento salvador da Escritura. E somente o Espírito Santo pode iluminar o nosso entendimento. Então, você quer entender a Bíblia? Estude a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Joga fora aquela caixinha de promessa. Sabe aquela caixinha de promessa que você tem em casa? Todo dia de manhã você abre, puxa um versículo e lê. Joga fora aquilo. Aprenda a ler a Bíblia como um todo. Porque senão você vai fazer como um grupo de senhoras que eu fui pregar uma vez no congresso. O título do congresso era "Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te". Era o lema. Eu disse, estranho, eu já li isso no profeta Isaías. E fui lá no profeta Isaías, era um idólatra dizendo para o outro, vamos cortar madeira, vamos fazer um ídolo. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, corta madeira, faz o ídolo. Não é? Ou então, aquela passagem que é muito usada, né? A letra mata e o Espírito vivifica. Você vai ler no contexto, letra é o Antigo Testamento, o Espírito é o Novo. Não está fazendo um contraste entre doutrina e espiritualidade. O pessoal usa essa passagem para dizer assim, se você estudar muito, você vai esfriar. Se você estudar muita doutrina, teologia, a letra mata, né? O irmãozinho começa a se interessar mais, ler mais a Bíblia, começa a comprar comentário, livro de teologia. O cara, tu vai esfriar aí, tem que ser do Espírito, né? E aí aquele outro que o pessoal usa para plantar bananeira no culto, dar salto mortal para trás, subir em pau de sebo no culto. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não é muito usado para justificar isso? Ou seja, se o Espírito do Senhor está presente no culto, você tem liberdade para ficar de quatro imitar leão, você sair correndo pela igreja, né, cair no chão, imitar pássaro, galinha, pato, ganso, como eu vi isso acontecer na igreja de Toronto, né, uma vez que eu estive lá. Mas quando você lê no contexto, a liberdade que Paulo se refere é a liberdade hermenêutica, é você tirar o véu para você ver Cristo no Antigo Testamento. Não tem nada a ver com culto. Não tem nada a ver com culto. Então tem que ler no contexto. E essa era a preocupação de Zwinglio. Ao pedir que o Espírito Santo ilumine, nós não estamos dizendo que o Espírito Santo vai ajudar preguiçoso. Se você não ler, se você não estudar, e se você não procurar compreender a Escritura no seu contexto, como ela foi dada, você não vai chegar a um conhecimento pleno, maduro, sólido e saudável da Escritura. Simplesmente dizendo assim, Senhor, aponta aqui o versículo do dia. Eu não vejo nenhuma base na Escritura para isso. O Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo é necessária para nos conduzir no uso dos meios ordinários ao conhecimento salvador da palavra de Deus. Por isso que é importante. O lema de Calvino era orare et labutare. Orar e labutar. Orar pedindo a iluminação do Espírito Santo e estudar feito doido para compreender realmente o que a Escritura quer dizer. Próximo ponto aqui, já disse, necessidade de estudar. Mais uma vez, Zwinglio. A tentativa de interpretar as Escrituras e, portanto, a tentativa de fazer teologia com base em traduções é, para usar uma metáfora, como beijar sua esposa através de um lençol. Você pode sentir o seu toque, mas, em última análise, é insatisfatório e improdutivo. Aqui eu preciso explicar, para não deixar ninguém aqui culpado, né? O Zwinglio, ele era versado nas línguas originais, como todos os reformadores eram, grego, hebraico e aramaico, latim, inclusive. Então, ele dizia que você estudar a Bíblia em português é você beijar a sua esposa através de um lençol, porque você está baseando numa tradução. Então, ele dizia isso para encorajar as pessoas a estudar as línguas originais. Então, eu acho que ele aqui pegou um pouco pesado, né? Porque eu creio que nós temos boas traduções hoje. No Brasil, graças a Deus, nós temos talvez tradução até demais, que deixa o crente confuso, né? Deixa o crente confuso. Talvez devia dar uma palavrinha sobre isso. Embora haja muitas traduções da Bíblia em português hoje, mas na verdade há apenas dois tipos de tradução. A primeira que é baseada no sistema de equivalência formal e a outra que é baseada no sistema de equivalência dinâmica. É fácil explicar. Na equivalência formal, o tradutor lê o original e procura a palavra que formalmente corresponde a ela.
Então, no original, ele leu Paulo dizendo, vocês, aí ele traduz vocês, devem, ele traduz devem, se amar entranhavelmente, com as entranhas, com as tripas. E ele traduz entranhavelmente. Igualzinho. Já uma equivalência dinâmica, ela veria qual seria a palavra que melhor representa o sentido. E traduziria assim, vocês devem se amar de todo o coração. Não faz mais sentido? E nem por isso é menos fiel. Porque no Antigo Oriente, as pessoas entendiam que as emoções estavam nas tripas. Até faz sentido, porque quando a gente fica nervoso, qual é a primeira parte que se afeta? Não é? Então faz sentido. Era normal, não é? O rapaz chegar para a moça e dizer, eu te amo com todas as minhas tripas. Era normalíssimo. Mas no mundo ocidental como o nosso, a sede das emoções é o coração, não é isso? Então uma tradução boa seria uma tradução cuja equivalência fosse dinâmica, procurasse uma expressão em português que corresponde ao significado, em vez de você traduzir literalmente. Por isso que você tem as traduções, por exemplo, a revista corrigida, atualizada corrigida, ela traz amai-vos entranhavelmente, mas já a Almeida atualizada já traz amai-vos de coração. Um outro exemplo, lá no Salmo, Davi diz assim, literalmente no hebraico, Deus fortalece o meu chifre. E os caras traduziram igualzinho, Deus fortalece o meu chifre. Mas o chifre era o símbolo do boi selvagem, que era o símbolo de força e de autoridade. A melhor tradução seria, Deus fortalece a minha força. Não é isso? Então você tem, na verdade, duas linhas de traduções. Equivalência formal, que é uma tradução mais literal, aí você tem revista corrigida, você tem a Almeida fiel, você tem a King James. E você tem a equivalência dinâmica. As mais moderadas são Almeida atualizada, a NVI. E você tem as mais exageradas, que aí já é uma paráfrase, como a nova linguagem de hoje, a mensagem, que já nem é uma tradução, já é uma paráfrase, não é? Ele vai muito longe do original, na tentativa de tornar a linguagem mais clara. Eu não recomendo traduções feitas por um homem só. Não recomendo traduções feitas por um homem só. Mas por comitês que incluam gente de todas as denominações, porque em algumas passagens você vai querer puxar a brasa para a sua sardinha, né? Por exemplo, nos Evangelhos Jesus Cristo disse, nos Evangelhos está lá dizendo que João batizava, tem uma preposição grega, en hidati, em água. Só que ela pode ser traduzida com água ou em água. Se você for batista, você vai dizer em água. Se você for presbiteriano, você vai dizer com água. Então é melhor, se você entregar essa tradução para ser feita por um batista, você já sabe o que é que ele vai fazer. Mas aí se você entrega a um comitê onde tem presbiteriano e batista, você vai ter uma notinha de rodapé dizendo, é possível que seja dessa forma ou dessa aqui. Então, escolha traduções baseado nisso, feitas por comitês, não por uma pessoa só, e que siga, e você sabe disso lendo logo as primeiras páginas, eles vão dizer se é equivalência dinâmica ou formal. Que siga a equivalência dinâmica, mas moderadamente. E vocês então estarão seguros, né? E aí vocês não precisarão beijar a esposa usando o lençol, porque as traduções, elas são boas, graças a Deus nós temos boas traduções. Eu sempre tenho várias traduções comigo quando eu vou pregar. E consulto. E quando eu vejo que elas divergem em alguma coisa, aí é que eu vou para o grego para ver. Eu vou dar mais um exemplo, eu sei que eu estou adiantando meu tempo aqui, mas já começou, então vamos embora. Lá em 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz assim, que cada um de vós saiba usar o seu corpo em santificação e honra. É usar, não é? É usar. Que cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Aí você vai lá para a NVI, você vai lá para a nova tradução da linguagem de hoje e diz assim, cada um saiba arrumar uma esposa em santificação e honra. Espera aí, uma está dizendo possuir o corpo e outra está dizendo obter uma esposa em santificação e honra. Qual é o problema? O problema é que Paulo usou a palavra vaso no grego. E o verbo que ele usa para possuir pode significar usar ou manter.
tem todos esses significados. Então tem várias combinações possíveis. Ele pode estar se referindo ao seu próprio corpo, ou então à sua esposa. São traduções alternativas possíveis. Se você é uma pessoa de uma tradução só, você vai se perder. Mas se você estiver lendo 2 ou 3, você vai dizer, alguma coisa está errada aqui. E aí você vai consultar um comentário, vai ler uma nota de rodapé, para ver porque é que está assim. Igual aquele... Tem um sermão muito famoso, né? No rei Agripa, quando Paulo estava pregando diante do rei Agripa, o rei Agripa disse, por pouco me convences a ser cristão. Lembra daquilo ali? Tem um sermão famoso, o título é Quase Cristão, mas Totalmente Perdido. Só que aí a NVI traduz assim, você acha que com tão pouco você me convence a ser cristão? Exatamente o oposto. O sentido é exatamente o contrário. E aí qual é o problema? O problema é exatamente um verbo que Paulo usa, que pode ter os dois sentidos. Aí você vai ter que ir para o comentário, vai ter que ralar, vai ter que perguntar ao pastor e tudo mais. Por isso que os reformadores disseram, você precisa... Volta aqui, volta. Você precisa... estudar. Nós estamos lidando com um livro antigo, 2000 anos, escrito em línguas que não se falam mais, cujos autores já morreram e que foram produzidos no contexto de uma cultura que não existe mais. Então nós precisamos, além de orar, precisamos estudar, para que a gente possa ler a Bíblia e interpretá-la corretamente. Necessidade de estudar. Próximo ponto, escritura com escritura. Como eu já mencionei. Aqui eu vou citar um reformado moderno, o R.C. Sproul, que morreu no início desse ano, um homem de Deus. Quando os reformadores se apartaram de Roma e proclamaram sua convicção de que a Bíblia deveria ser a autoridade suprema da igreja, foram também muito cuidadosos em sua preocupação em definir princípios básicos de interpretação. A primeira regra de hermenêutica foi denominada analogia da fé. Analogia da fé significa que as escrituras interpretam as escrituras. Sacra Scriptura su interpres. As sagradas escrituras são o seu próprio intérprete. Em termos simples, isso significa que nenhuma passagem das escrituras pode ser interpretada de tal forma que o significado alcançado seja conflitante em relação ao ensino claramente exposto pela Bíblia em outras passagens. Aqui vem também a expressão tota escritura, não somente sola escritura, mas tota escritura, toda a escritura. Você não pode fazer uma doutrina com base apenas em uma passagem, você tem que ver o ensino total da escritura para poder fazer isso. Tá? Então, esse era o ponto que eu já falei, vou seguir. Próximo ponto, intenção do autor humano. Eu tinha falado para vocês da quadriga, não é? Aqui está ela. Na Idade Média, a quadriga tinha até um versinho. O versinho em latim era essa. Litera gesta docet, quid credas alegoria, morales quid agas, quotendas anagogia. Entenderam? Está aqui, ó. A letra ensina os fatos, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer e a anagogia dá a direção. Eram os 4 níveis de sentido que tinha na Bíblia que eles diziam. O sentido literal, sentido alegórico, sentido moral, sentido anagógico. Resposta de João Calvino para isso. Cada texto tem apenas um sentido, que é o literal, que é aquele pretendido pelo autor humano. Essa é a grande diferença entre a hermenêutica da Reforma e a hermenêutica da Idade Média. Só tem um sentido o texto. E para você descobrir esse sentido, você tem que estudar o contexto, você tem que procurar o que é dito antes, o que é dito depois, a situação em que o autor escreveu, a intenção dele e assim por diante. Eu sei que com isso eu estou tornando a tarefa dos pastores complicada, não é? Porque como é que você vai pregar a partir de agora? Vocês entenderam porque a exposição bíblica ela é difícil de fazer? Ela dá trabalho, mas ela é tão útil. Ela abençoa o povo de Deus, porque o expositor bíblico ele tem que passar por todo esse processo. Para expor um texto da Escritura, você tem que fazer tudo isso. Por isso que o pessoal prefere pregar alegoricamente, os pastores. Eles pegam um texto lá, né? Aí começa a contar história, conta piada, conta fato da vida dele, manda o povo, vira para o seu amigo aí e repita, né? Vira para o cara de lado e diga, você é lindo, e tal, diga, você vai vencer, diga aí, repita aí, agora toda a igreja, repita comigo, nós vamos vencer. Aí o cara durante 45 minutos é animador de auditório. Exposição bíblica, explicação da Bíblia, zero. Nada, ralo. É uma tarefa grande e grandiosa e difícil
que é essa a vocação do pastor e mestre, que é chamado para guiar, alimentar o rebanho, e ele tem que ser fiel à Escritura Sagrada, ele tem que ensinar a Bíblia, ele não pode ensinar suas ideias. Para que ele ensine a Bíblia, ele tem que entender a Bíblia, tem que interpretar a Bíblia corretamente, senão ele vai trazer essas bobagens que a gente vê aí, o pessoal trazendo. Deixa eu continuar aqui para o fim. Lutero. Os reformadores não achavam que eles eram os detentores da verdade. Eles usavam outras obras de pessoas antes dele. Olha o que Lutero dizia. Devemos ler os pais da igreja cautelosamente. Os pais da igreja viveram 1.300, 400 anos antes de Lutero. Devemos ler os pais da igreja cautelosamente, pesá-los na balança dourada, pois frequentemente tropeçam e se desviam, misturam com seus livros muitas coisas dos monges. Agostinho teve mais trabalho para se livrar dos escritos dos pais do que em combater os heréticos. Quanto mais leio os escritos dos pais da igreja, mais me ofendo, pois apesar da sua reputação e autoridade, diminuíram o valor dos livros e escritos dos santos apóstolos de Cristo. Lutero era brabo com alguns pais da igreja, especialmente Crisóstomo e Orígenes, embora ele gostava de Agostinho. Ele dizia que a gente tem que ler outras obras, mas a gente precisa ler com cuidado. Mesmo que sejam os pais da igreja, precisa ler com muita cautela, porque só tem um livro que é inspirado por Deus infalível, que é a Escritura Sagrada, e não tem nenhum outro. Mais um ponto, conclusão. Foram estes princípios que serviram de base para o surgimento da interpretação gramático-histórica que veio a prevalecer na igreja após a Reforma. A Reforma Protestante trouxe de volta essa leitura simples do sentido natural e óbvio da Escritura e trouxe a Bíblia na mão do povo, colocou a Bíblia na mão do povo e mandou o povo ler. É claro que a gente pagou um preço pela democracia, né? Pela democratização do ensino bíblico. Porque quando a Igreja Católica detinha a Escritura em latim e o povo era ignorante, a interpretação que o Papa dava era a interpretação certa. Mas aí quando a Bíblia foi dada ao povo e o povo começou a interpretar, começaram a surgir as diferenças entre nós protestantes. Então vieram os calvinistas, vieram os luteranos, vieram os zwinglianos, os anabatistas, depois vieram os independentes, os congregacionais. Todos eles surgiram da Reforma e divergiam na interpretação de alguma passagem. Mas o que é importante é que essas divergências, elas são em questões secundárias. As grandes questões, as grandes doutrinas fundamentais da cristandade que foram perdidas na Idade Média, elas são confessadas por todas essas igrejas que vieram historicamente da Reforma Protestante. A divindade de Cristo, a autoridade da Escritura, a doutrina da Trindade, salvação pela graça mediante a fé. Resumido tudo nos 5 slogans da Reforma: sola Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Isso todos os reformadores afirmavam. Divergiam sobre forma de batismo, relação com o Estado, da igreja com o Estado. Havia divergências sobre a questão da ceia, especialmente os zwinglianos e luteranos. Mas no mais, esse sistema de interpretação, ele continua até hoje a produzir coesão entre os verdadeiros evangélicos e os verdadeiros cristãos. Por isso que eu transito em diversas denominações. Eu tenho, graças a Deus, o privilégio de pregar em várias igrejas que não são igreja presbiteriana. Mas lá eu me sinto entre irmãos, porque eu encontro gente que crê exatamente nas grandes verdades fundamentais do Evangelho. Por quê? Porque leem a Bíblia como eu leio. Leem, entendem as Escrituras como eu entendo. E a gente diverge lá no enridati, né? Se é com água ou em água. E nós vamos brigar até o céu, né? Para saber lá como é que foi. Bom, esse e outros princípios de interpretação praticados pelos reformadores viriam a ser desenvolvidos e adotados pelo protestantismo ortodoxo e tornaram conhecido como método gramático histórico de interpretação. E depois isso vai sofrer um revés quando surge o racionalismo, não é? E surge um método crítico de interpretação, mas isso fica para uma outra ocasião. O que é que nós aprendemos quando a gente lê tudo isso? Primeiro, que Deus preserva a sua verdade na igreja através da história. Que privilégio, não é? A história da igreja é tumultuada, vocês viram aí. Aparece gente dizendo uma coisa, gente dizendo outra, mas que privilégio para nós podermos abrir a Bíblia hoje e ler a verdade a respeito do Evangelho, tal qual o apóstolo Paulo, o apóstolo João e o apóstolo Pedro escreveram, e que foram entendidas e lidas da mesma forma pelos cristãos dos seus dias.
Deus nos tem dado esse privilégio. Fazemos parte de um povo antigo, unidos em torno dessa verdade que está revelada nas Escrituras Sagradas. Segunda coisa que a gente vê é a importância do equilíbrio hermenêutico alcançado pelos reformadores. Eles estavam interessados em saber o que é que a Bíblia significou no passado, é o que a gente chama de exegese, para saber o que é que ela significa no presente, que é o que a gente chama de aplicação. O que é que esse texto significou quando o primeiro foi escrito? Isso é o trabalho do intérprete responder. Mas agora a pergunta é, mas o que é que esse texto representa para nós hoje? Aí é a tarefa do pastor responder, porque ele vai aplicar isso aqui ao seu rebanho e vai dizer o significado da Bíblia naquela situação. Essa relação entre busca do sentido literal e aplicação representa a união do que havia de melhor nas escolas de Alexandria e Antioquia, que foram alvo da nossa primeira palestra, que você pode ver depois. Queria orar com vocês nesse instante. Vamos ficar de pé um minutinho? Está todo mundo cansado, não é de ficar sentado? Nós vamos orar. Pai, te agradecemos pelas pessoas que o Senhor levantou através da história e que nos ajudaram a permanecer com a Bíblia, na sua clareza, na sua profundidade. Te agradecemos pelo Espírito Santo, nosso Mestre, que nos conduz às verdades fundamentais, abre o nosso coração e aplica essas verdades à nossa mente. Nós oramos que teu Espírito continue a obra de convencimento, de quebrantamento, de iluminação, de persuasão. Livra-nos dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos hereges que ensinam falsas doutrinas, que torcem as Escrituras para a sua própria perdição. Ajuda-nos a ficar firmes no sentido claro, óbvio, natural da tua palavra. Dá-nos união com os verdadeiros irmãos que estão em todo lugar e que professam a mesma fé. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.